Olá, amigos. O programa hoje está muito especial. Nós estamos aqui frente ao pórtico do Autódromo Internacional de Tarumã, em Viamão, que comemorou recentemente 42 anos de existência. E nós viemos fazer aqui um programa muito especial sobre esta data significativa do autódromo pioneiro no Rio Grande do Sul, para conversar com dirigentes, com pilotos do passado e pilotos do presente. Você vai acompanhar neste programa especial, repito, sobre os 42 anos do Autódromo Internacional de Tarumã. Situado no município de Viamão, a 32 quilômetros de Porto Alegre, o Autódromo Internacional de Tarumã completou dia 8 de novembro passado 42 anos de história com uma grande festividade, reunindo dirigentes, patrocinadores, imprensa, pilotos do presente e do passado e uma série de atrações que começaram às 17h30 e só terminaram após o jantar de confraternização depois das 22 horas. Com 3.016 metros de extensão, sua pista é desafiadora e a mais rápida do Brasil. Composta de 5 curvas para a esquerda e 2 para a direita, a pista já foi palco de inúmeros títulos de pilotos de categorias regionais, nacionais e até internacionais. Acidentes fatais, infelizmente, inerentes a um esporte que tem risco, marcaram também a história do autódromo. No entanto, essa história registra muito mais alegrias, vitórias e notícias positivas do que tristezas e notícias negativas. O Automóvel Clube do Rio Grande do Sul, proprietário do Autódromo Internacional de Tarumã, nesses 40 anos, passou por diversas fases ruins, com problemas de dívidas tributárias e trabalhistas. Nos últimos 15 anos, porém, suas diretorias foram saneando a agremiação e hoje as contas estão completamente equilibradas. Há aproximadamente 8 anos atrás, a pista foi recapeada, contando com o apoio da Petrobras, que forneceu o asfalto. E mais recentemente, o autódromo sofreu ampla reforma, que ainda não terminou, com a reconstrução dos boxes, banheiros e infraestrutura de segurança na pista, retornando a ser o cenário de provas de categorias nacionais. Aniversário, comemorações, festa, reformas, revitalizações. Tudo novo para permitir que o Autódromo Internacional de Tarumã tenha no mínimo mais 42 anos de emoção, adrenalina e muitas vitórias memoráveis, como as que foram presenciadas nessas primeiras 4 décadas do autódromo. Nós estamos aqui na reta principal do Autódromo de Tarumã. Nós vamos agora dar uma volta no autódromo. Se você ainda não conhece, vai conhecer o circuito do Autódromo Internacional de Tarumã, com todas as suas curvas para a esquerda e para a direita. O Celcinho, o nosso cinegrafista, vai nos acompanhar. Nós vamos pegar como referência os carros que correm no Campeonato Gaúcho de Marcas e Pilotos. Nós estamos saindo da reta principal do Autódromo de Tarumã e vamos chegar na curva 1, a primeira curva à esquerda, que faz-se em 4ª marcha. Vocês vão ver também que tem carros circulando pela pista, carros antigos que estão fazendo o reconhecimento do circuito. Esta é a curva 1, a lavadeira externa, e nós vamos em direção à curva 2, que é esta curva que nós vamos entrar agora, uma curva também para a esquerda. Em seguida, nos dirigindo para a lavadeira externa da curva, nós vamos chegar na primeira curva para a direita no circuito de Tarumã, que é a chamada curva 3, que nós estamos contornando neste exato momento, também em 4ª marcha. E aqui nós vamos chegar na parte mais lenta do autódromo, em que se faz em 3ª marcha, aproximadamente a 70 km por hora, que é a curva do laço, uma curva em ângulo bem acentuado para a esquerda. A saída dela em direção à curva do Tala Larga, a lavadeira externa,
uma pequena curva de ângulo bem aberto para a direita. E nós estamos chegando agora a exatamente 50 metros da curva 1. Em quarta marcha, os carros do Gaúcho de Marques e Pilotos fazem esta curva, abrindo aqui na lavadeira, colocam a terceira marcha e contornam para a direita. A segunda curva para a direita. Essa aqui é a lavadeira externa. Nós estamos agora fazendo uma curva de raio longo para a esquerda para retornar à grande reta do autódromo de Tarumã. 50 metros para ela, e nós agora vamos dobrar à esquerda e entrar novamente na reta de boxe. Também se faz essa curva aqui em quarta marcha. E agora se sobe toda a reta dos boxes. Vamos passar por onde partimos. Aqui no Talalarga também houve reforma. A preocupação foi com as áreas de escape. E vocês vão acompanhar agora o que foi feito no barranco e que estão sendo colocados também pneus para absorver possíveis impactos, já que se chega muito rápido aqui na curva do Talalarga. Aqui também, na saída da curva do Talalarga, na curva 8, houve o afastamento do guarda-rail, o aterramento, para termos uma maior área de escape. Segurança para os pilotos nas competições. A Confraria dos Jurássicos se fez presente na festa de comemoração dos 42 anos do Autódromo Internacional de Tarumã. Ao meu lado, há aqui um piloto jurássico, particular amigo, Cláudio Miller. Um homem que foi campeão em diversas categorias, inclusive participando do Campeonato Brasileiro de Fórmula 4 na década de 70. E ele tem histórias fantásticas. Aliás, nós já tivemos a oportunidade de levá-lo ao estúdio e conversar com ele durante um programa sobre histórias fantásticas que ele teve, até de correr o Rally Mundial da Copa do Mundo. Cláudio Miller, que lembranças te traz retornar ao Autódromo de Tarumã? Charlauto, eu nunca provoquei esse dia, nunca. Eu sabia que um dia ele ia chegar. Eu tive que interromper a minha carreira de piloto em 1985, porque perdi o olho esquerdo. E claro que me puxaram, o homem lá em cima me puxou o tapete e disse: olha, acabou o teu partido. Passaram-se os anos e as coisas voltaram a acontecer. Eu hoje estou extremamente feliz e realizado, dando aula de novo de pilotagem no Velopark. Tenho formado alunos extraordinários com a mesma ênfase, com o mesmo amor, fazendo com que eu me sinta mais gratificado formando-os do que se eu estivesse competindo ou ganhando um campeonato. Mas o dia que realmente mexeu comigo foi exatamente esse, e agora, e nada mais, nada menos do que um ex-aluno meu, coisa mais linda e querida, que é o Arlindo Marques, que me trouxe um carro que me traz recordações maravilhosas, que é esse Escort com o qual eu corri o Campeonato Nacional de Marcas quando piloto da Ford. O Alesi Donelli não é integrante da Confraria dos Jurássicos, mas é um piloto multicampeão aqui nesse circuito que comemora 42 anos. Foi campeão de Copa Corsa, campeão de Copa Fiat, piloto rápido, apesar do tamanho, ele era bota, uma barbaridade. Já aposentado, tanto quanto eu, corremos na mesma categoria. Alesi, me diz uma coisa aí para os nossos amigos telespectadores, qual é o sentimento que você tem retornando ao autódromo no seu aniversário de 42 anos, com essa ampliação, essa reforma, essa revitalização? A principal é uma saudade imensa do tempo que a gente participava aqui, que tinha os relacionamentos com os amigos, com os mecânicos, trazia a família,
com a tua esposa, com teu filho, tua filha. Então, o principal é isso, é a nostalgia da coisa que ficou para trás, e isso a gente não recupera mais, a não ser em pequenos eventos como esse, que a gente está se reunindo aqui e matando a saudade encontrei o Zé Becker, por exemplo, que fazia 10 anos que não vinha. Então, isso é legal. A mão da Confraria dos Jurássicos, e tem que se dizer claramente Confraria dos Pilotos Jurássicos, ajudou na festa comemorativa aos 42 anos do Autódromo Internacional de Tarumã. E eu tenho o privilégio e o prazer de conversar com o presidente dessa confraria, um piloto que eu vi correr fim da década de 60 e na década de 70, que é o Roberto Giordani. Aqui do nosso lado. E eu quero saber dele o seguinte: primeiro, Roberto, como surgiu a ideia de criação da Confraria dos Pilotos Jurássicos? A ideia não houve, foi por acaso. Nós, nos finais de tarde, há 12 anos atrás, nos reunimos ainda na oficina do Horst, lembra? Sim, Horst Volk. Horst Volk, Dirks. Horst Volk é o nosso, é o amigo lá de Gramado. É verdade. E éramos 4, todos decavezeiros, né? Chico, Oscar Leque, eu e o próprio Horst. Éramos 4. O Chico, você fala, é o Chico Feoli. Chico Feoli, meu velho companheiro de peleias. Aí começamos nos fins de tarde a chamar o pessoal de DKV e na realidade a ideia inicial partiu de juntar só os DKVzeiros. Só que não deu. Chegou um determinado momento, nós tínhamos tantos amigos daquela época e começamos a chamar o pessoal para as reuniões de fim de tarde, que passaram a ser de 15 em 15 dias por aí. Posteriormente começou a se dar ordem, né? Porque já eram 10, eram 12, eram 14, eram 20. Hoje somos 48, né? Todos daquela época. Um que outro mais moço, mas todos daquela época. Mas também chamamos não só pilotos, chamamos preparadores, que foram nossos grandes anjos da guarda, claro, na época. Parceirões. E até na época meio odiado, mas hoje amigos, os dirigentes da época, né? Tá junto conosco, temos uns 2 ou 3 dirigentes da época. Roberto, diga uma coisa para mim, querendo te interromper, mas eu quero uma informação importante, porque o telespectador de hoje não conhece vocês, pilotos jurássicos. O privilégio que eu tive de conhecê-los. Vocês correram de DKV, correram de Corcel, de Cinca, etc. Você correu muito aqui nesse autódromo? Quantos títulos você conquistou aqui? Título estadual, um só. Um só? Um só. Título estadual da categoria. Agora, o que mais deu prazer não é título. Dá prazer e a vitória, a participação e a vitória das provas. Você muitas vezes ganha provas e não é campeão. A festa não estaria completa se não estivesse aqui uma representante da família daquele que foi o ícone do automobilismo gaúcho e que abriu as portas do cenário nacional para os pilotos gaúchos. Quem não lembra do saudoso tempo das carreteiras aqui no Rio Grande do Sul e do nome de Catarina Andreatta? Pois está aqui comigo Paula Andreatta, neta de Catarina Andreatta e filha de Vitório Andreatta. E a Paula vai ser homenageada hoje, nesta noite comemorativa dos 42 anos do Autódromo Internacional de Tarumã. Adrenalina nas veias também, Paula? Também. Inclusive eu corri em Tarumã, mas eu corri a pé, porque o meu esporte era atletismo. Sim. E aí eu participei de uma prova aqui. É um prazer e uma honra, né, ser homenageada aqui no Autódromo de Tarumã. É um autódromo que foi inaugurado assim que meu avô faleceu. E depois se tornar um circuito Catarina Andreatta, que era um sonho do meu pai,
né, ter esse nome do meu avô, e também poder resgatar um pouco do automobilismo gaúcho, desde o início, né, com o Norberto Jung, que eu acho que é uma das pessoas que também tem que ser muito destacadas no automobilismo, né, além do meu avô e de outras pessoas, mas eu acho que foi um dos pioneiros. Eu estava conversando com a minha mãe sobre isso, né, e para valorizar. Realmente eu fico sem palavras, porque parece que quando eu defendia o meu trabalho de dissertação, parece que os dois estavam comigo na sala, né? E foi uma coisa muito linda, porque todas as portas se abriam para mim. Porque quando eu dizia que eu era Andreata, não, então tá, então tu entra, então eu vou te contar, então eu vou dizer. E eles valorizavam meu avô, eles falavam do meu avô o tempo inteiro, falavam do meu pai, contaram certas coisas que a gente não sabia, porque ele faleceu quando eu tinha 3 anos, né? Sim. Então a gente pôde conhecer a vida realmente de desportista. Eu também fui atleta durante muitos anos de atletismo, né? Acho que por toda essa herança genética do meu avô, do meu pai, então isso foi importante. A minha irmã também foi campeã de esqui. Então são coisas que a gente fica muito feliz em estar aqui, sendo homenageado nesse lugar tão importante para a nossa família. E a homenagem é merecida. Muito obrigada. Sucesso para você. E depois eu quero saber mais nos bastidores sobre esse trabalho de dissertação que você fez. Na conversa que nós tivemos com Roberto Giordani, presidente da confraria, foi citado como decavezeiro Chico Feoli, que está aqui ao meu lado. Mas o Chico Feoli não correu só de DKV. Chico Feoli é um dos pilotos jurássicos, integra a confraria, mas também participou de competições nacionais. Correu no Brasileiro de Fórmula Ford. Chico, conta para nós um pouquinho, para o nosso público telespectador, até porque são telespectadores jovens que não conseguiram acompanhar toda a história desse autódromo. Qual é o sentimento que você tem retornar a esta pista, comemoração dos 42 anos, e ver essa revitalização que está acontecendo aqui? Olha, naturalmente a gente, quando chega já nessa idade e tem esse passado todo, é um autódromo que o Bocão definiu já, a gente ter falado que é um autódromo que tem alma, e tem mesmo, porque eu acho que quando o Pegoraro começou a retomada desse autódromo, para finalizar mesmo, eu acho que eu e o seu Carlos Ivers, que é o pai do Henrique, é um dos que mais visitava o autódromo. Seguidamente eu e o Pegoraro era... Então, e aqui vimos nascer, vimos aquela... Quando eu chego perto daquela árvore ali, não tá na larga, e o Celiano cuidando, regando aquela árvore, era um eucalipto pequeno, vai lá ver 3 pessoas não abraçam aquela árvore. Então tudo isso marca na gente, fora grandes momentos que eu tive, correndo de Fórmula 2, correndo de Fórmula 4, grande disputa com o Clóvis Moraes, com o campeonato sul-americano, com os argentinos, isso tudo volta na cabeça nesses poucos segundos que a gente está aqui dentro. E se torna de eu tentar me lembrar, já volta toda aquela história. Então isso aí é muito gratificante. Foi a ideia dos Jurássicos, relembrar essa data, e isso está se tornando uma coisa, é o 3º ano que fazemos, então é uma coisa muito interessante e muito agradável. Se encontra, cada pessoa que a gente encontra, que há muito tempo não convive, é uma nova lembrança, é uma nova história, e são mais lá de 40 e poucos anos que a gente está aqui dentro e se sente um pouco dono disso aqui. Essa figura folclórica que está do meu lado é conhecido no meio automobilístico. Ele consegue entrar em todos os autódromos, em todas as provas regionais, nacionais e internacionais. E é conhecido no meio como Gaúcho da Fruteira, porque ele é meio parecido com o Gaúcho da Fronteira. Olha a camisa dele. Taxista, trabalha pilchado e nosso amigo particular, porque é o homem que alegra as arquibancadas dos autódromos do Rio Grande do Sul. Isso aí, bacana. Tudo bem contigo? Tudo bem, graças a Deus. Estamos aí, o primeiro a chegar e o último a sair. Domingo, tô de novo aí. Como é que você conseguiu esse privilégio de não precisar de credencial para entrar em tudo que é autódromo? Não, mas eu tenho que, às vezes eu tenho que dar uma choradinha. É que eu choro muito, né? Não, mas eu criei essa figura, o Perna criou o Gaúcho da Fruteira e deu certo. E com essa figura eu vou aproveitando, vou encaixando. E como é que começou essa sua ideia de trabalhar profissionalmente no seu táxi pilchado? Eu trabalho há 24 anos pilchado, né? Eu coloquei um certo dia um chapéu
E o cara me chamou Gaúcho da Fronteira, né? E a semelhança, e dali acho que eu queria sabe como é que eu vou criar uma figura? Os taxistas são tudo igual. Eu vou criar uma figura diferente, que é o gaúcho do táxi. Onde é que é o seu ponto? Eu atualmente no Cristo Redentor, mas eu não paro, eu tô sempre rodando, né? Tô sempre rodando, eu gosto mais é de circular, eu gosto. E quando tem prova no fim de semana, não trabalha? Não trabalha. E domingo às 7 horas da manhã eu tô aqui no meu primeiro lugar aqui. Tanto que eu recebi 2 troféus do automobilismo gaúcho como torcedor número 1. É verdade. E é merecido. É merecido. Eu agradeço, sabe que... Um abraço. Tamanho do Rio Grande e do Gaúcho da Fronteira. Feito! Na galeria dos ex-presidentes, alguns nomes são exponenciais. Alguns deles, inclusive, eu tive oportunidade de conviver. Por exemplo, ali, Mendes Ribeiro foi um dos presidentes. Aqui, Pedro Carneiro Pereira, que teve uma morte trágica correndo de Opala aqui no Autódromo de Tarumã. Enio Lunar de Machado. Já aqui, o Pegoraro, que foi o que criou o Autódromo de Tarumã. Paulo Aidos Rodrigues, Marcelo Aikel, aqui Jorge Fleck, o Zuio, como é conhecido, e o Paulo Santana, e o João Santana, melhor dito. Fernando Poeta é o presidente do Automóvel Clube do Rio Grande do Sul. Já tivemos a oportunidade de conversar com ele no nosso programa, fazendo um programa inteiro com ele. Ele nos contou, naquela oportunidade, o que estaria fazendo para revitalizar o Autódromo Internacional de Tarumã. E nós hoje estamos tendo o privilégio de estar aqui convivendo na comemoração dos 42 anos desta pista maravilhosa, que particularmente eu já tive o prazer de pilotar. Fernando, primeiro eu quero te dizer o seguinte: parabéns pelo que já foi feito, e quero que tu diga para o nosso público telespectador o que ainda vai ser feito. Sim, o que realmente a gente conseguiu fazer tem o mérito de toda essa diretoria que conseguiu colocar Tarumã novamente com um pit lane capaz de receber os eventos maiores do automobilismo nacional. Fórmula Truck, Stock Car, Brasileiro de Marcas, Brasileiro de Fórmula 3. Então hoje nós temos um pit lane tecnicamente ajustado às condições dessas competições. Também nós temos que dar condições agora que a pista ofereça mais segurança aos pilotos. No futuro a gente quer colocar todas as áreas de escapes asfaltadas, pintadas de tinta azul, como se procede hoje nos autódromos modernos, para que, se o piloto tecnicamente tiver alguma falha e sair fora da pista, possa retornar sem danificar o automóvel. Isso torna mais barato e mais segura a corrida e mais divertida. Junto com isso, nós pretendemos iluminar a pista para oferecer alguns esportes noturnos, algumas corridas noturnas. A 12 horas esse ano já vai oferecer uma iluminação maior do que a do ano passado. Também pretendemos fazer algumas modificações. Os banheiros também foram totalmente modificados, que ofereceram condições hoje bem interessantes. A parte de colocação dos caminhões para retirada dos automóveis, dos carros de corrida, está realmente dentro das condições do padrão hoje internacional. Dia de sol, calor, noite de lua, calor. Nós estivemos aqui desde as 17 horas e 30 minutos, já são mais de 22 horas. Foi uma noite festiva, de alegria e de tristeza. E eu quero encerrar esse programa com a voz embargada, em homenagem a esses três, irmão de Castrinho e filhos de Castrinho, Matheus e Christian. Castrinho, eu não vou dizer aquela palavra que todo mundo diz. Valeu. Não valeu, porque você está aqui ainda. Tchau, pessoal. Fique conosco sempre.